Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir e nós estamos aqui para continuar de novo um bate-papo sobre aquelas ocorrências no sistema solar, muito provavelmente na Via Láctea, sobre os fatos de geopolítica, né, que está chamando a atenção do mundo, preocupando o mundo, obviamente, mas, de certa forma, dando uma sensação de lavação de alma espiritual em relação ao que aconteceu com os palestinos na faixa de Gaza. Bom, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou de novo dizer, façam o melhor para este canal. E para você, obviamente, faça a sua inscrição, marque a sinetinha, deixe seus comentários, visite os outros vídeos, que tem muita coisa em relação a esse assunto para esclarecer. Também pode compartilhar com os amigos, conhecidos, adversários, sonhadores e pesadelistas, como dizem, né? Pois bem, bom, eu só estou aqui de novo para rapidamente continuar um outro bate-papo, dando sequência àquele que a gente teve agora há pouco, inclusive para trazer uns fatos que a gente já pode confirmar, né, porque já está, de certa forma, notório, inclusive para a chamada imprensa da mentira ocidental, né, o sistema de propaganda judeu. Pois bem, olhe só, alguns fatos. Depois do ataque, depois de receber a bombástica notícia da morte a morte do Ayatollah do Irã, e um corpo dirigente, inclusive, junto, filha, genro, uma neta e tal. O Irã resolveu, quando o Irã reagiu, todos estamos acompanhando, ele resolveu não ter trégua, não aceitar pedido de acordo, cessar-fogo e trégua, como das outras vezes. Isso está se dando porque, com o dragão, com o urso, o Irã já fez um estudo estratégico e já sabe que o Ocidente está desmuniciado. E a indústria de armas do Ocidente não tem capacidade para suprir as necessidades que precisa agora. Então, eu já falei, por conta do que ocorreu na Ucrânia com a Rússia, por conta dos eventos da faixa de Gaza com Hamas e tal, de forma que estão ficando praticamente nu, sem pólvora e sem cartucho. Mas olhe só o que acontece. De lá para cá, o Irã já derrubou aeronaves, caças, aviões caça, atingiu um porta-aviões que é o símbolo, nunca aconteceu isso, é o símbolo do poder imperial americano, ou seja, é uma base deslocada, um braço americano deslocado a qualquer oceano do mundo. Então isso já por si só já foi grande coisa. O ataque à usina nuclear no Negev, o ataque à central de dessalinização, ou seja, corre o risco de deixar uma grande parcela da população de Israel sem água potável, água doce para beber. O ataque no porto que atingiu um navio que estava carregado com munições que os americanos mandaram para Israel agora, ocorreu uma explosão lá no porto e que destruiu praticamente o sistema de logística, entrega de munições para Israel. Tivemos também os ataques nos aeroportos, inclusive civis, das cidades turísticas da região da Península Arábica. Então, Emirados Árabes, Dubai, no Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, Catar, de forma que causou um terror não só para turistas que estão ali. A cidade, vocês sabem, aquela região ali é uma região que, vamos dizer, é um porto seguro para
deslocamento de capitais, né? Então, os ricos do mundo ficam ali naquele setor. A outra coisa que é importante é, ao fazer isso, ao jogar os mísseis, atacar as bases americanas que estão ali na região da Península Arábica, as bases estavam vazias, porque o sistema de informação chinês já tinha dado o mapa todo. Os militares tinham sido deslocados das bases, ficou lá só os que estavam operando os sistemas de radar e deslocado para os hotéis nessas cidades. Por isso está explicado por que o Irã está bombardeando os hotéis de luxo nessas cidades praticamente turísticas da região da Península Arábica. É porque para pegar os militares americanos que estão despojados lá, estão sem poder levantar voo, porque estão destruindo as bases, o avião não vai subir voo, e sem poder se deslocar para fora do lugar de perigo. Ocorreu também o lançamento de mísseis balísticos exatamente no escritório do primeiro-ministro do sionista Bibi Doidão. Todos esses eventos a demonstrar o seguinte: o poder de fogo do Irã, que está sendo, de certa forma, ajudado pelos sistemas de satélites russos e chineses, no caso, o sistema de localização da China e tal, fez com que o Irã não dependesse de GPS. Todo o sistema de comunicação do Irã está isolado, diferente das outras vezes em que os judeus, a Mossad, colocava inclusive os informantes dentro do território iraniano. Como a partir da última guerra, o Irã descobriu a quadrilha de espiões da Mossad, traidores do Irã, que estavam dentro, entregando os endereços, os pontos de reunião das autoridades iranianas. Como a Mossad não tem mais esse referencial, eles perderam um monte de condição de atacar alvos específicos. A outra coisa foi o radar, que no primeiro dia, o radar que tinha, vamos dizer assim, a possibilidade tecnológica de fazer uma vigilância, um rastreio em torno de 5.000 quilômetros, um raio de 5.000 quilômetros. Esse foi destruído no primeiro dia, nos primeiros bombardeios do Irã. Então, de certa forma, que estava na base lá de Udeid, né? De forma que o que ocorreu agora, depois desses ataques massivos no Bahrein, Catar, Dubai, etc., o Iraque, praticamente ficou desnudado o poder imperial. E agora tem o risco, né, da incapacidade da logística ou da indústria armamentista do Ocidente de garantir suprimentos para manter uma guerra com o Irã por mais tempo. Por isso o desespero de tentar parar a guerra, haver um cessar-fogo, que por sabedoria o Irã não vai aceitar. Esse cessar-fogo é uma coisa, vamos só analisar. Esse cessar-fogo, ele equivale àquela operação do urso, que não quis entregar o ouro para a OTAN ou ganhar por WO. Eu costumava dizer, olha, nos primeiros 2 meses de guerra da Ucrânia, com a ocupação russa na Ucrânia, vocês viram que a Rússia chegou até as portas de Kiev. Quando chegou às portas de Kiev, voltou para trás. Por quê? As pessoas aqui no Ocidente, a imprensa do Império, os alocados, os torcedores imperiais, analisaram que a Rússia estava sendo derrotada pela Ucrânia. Olha o nível da ignorância, olha o nível da infantilidade da análise, né? Estava sendo derrotada, nada a ver. Na realidade, era uma operação tática de guerra. O que esses analistas não sabiam é que operação no campo de batalha, recuar é uma operação tática. Existe o ato de recuar com todas as, vamos dizer assim, com todas as variáveis possíveis num planejamento, a ponto de o recuo ser a vitória.
As pessoas pensam que voltar para trás ou desviar um pouco a atenção da direção em que se deslocava é como se estivesse perdendo a guerra. Nada, nunca aconteceu isso. Na realidade, naquele momento, o URSS descobriu que as sanções aplicadas, 3.000 sanções aplicadas no mesmo dia, e a Rússia não ficou, não se dobrou, a economia russa suportou, vamos dizer assim, com galhardia, os primeiros momentos da guerra. Ele descobriu que não tinha por que ganhar a guerra para o WO se tinha a oportunidade de derrotar a OTAN. Então, metade da OTAN foi derrotada nessa guerra. E a outra metade, a China está investindo para ser derrotada na guerra com o Irã. O Ocidente foi derrotado pela metade na guerra na Ucrânia, com o russo lá, e agora a China, com o mesmo método que foi aplicado lá na Europa, está usando o Irã para aplicá-lo junto no Oriente Médio, junto ao Império. Ou seja, neste exato momento, a China está fazendo o que os russos fizeram na Europa, está testando seus equipamentos. E já deu o primeiro susto, porque os mísseis hipersônico que atingiram o porta-aviões já é uma demonstração para os americanos que Taiwan não é o que eles estão pensando que vai ser. Ou seja, na realidade, o que a China já fez é já está fazendo os testes para a vacina na operação de Taiwan. É um exercício prévio de como vai se dar a coisa em Taiwan. Nesse momento, ele simplesmente calou a boca imperial. Então, o que nós temos lá? O desenrolar dessa guerra, por que ela precisa se alongar um pouquinho mais? Porque neste exato momento interessa ao Irã, interessa à China e interessa à Rússia terminar de quebrar as pernas da OTAN. É isso que está acontecendo agora. E esse foi o erro do Gorbachev, porque ele terminou dando à China a possibilidade de enfrentá-lo sem fazer diretamente. E aí, criar a ideia, ter a ideia do que espera no futuro muito próximo. Esse é o resultado dessa guerra, neste exato momento. É sinal. A guerra, como é que essa coisa parará? Acredito que parar agorinha não vai, porque eles não vão querer perder para o WO. Querem ter a certeza de estressar o sistema produção bélica do Ocidente. Isso é muito importante. A outra coisa é o que está, por exemplo, ocorrendo. Nesse exato momento, 22% subiu o gás de um dia para o outro, para a Europa, para o inverno europeu. A Venezuela agora está explicado por que fez aquilo com a Venezuela. Porque antes de fazer aquilo com Maduro, o projeto mesmo era fazer essa tentativa de destruir o Irã ali nas vizinhanças de Israel. Quando pegou Maduro, na realidade tinha iniciado a operação Alvo Irã. Por que ele quis fazer isso? Por que era importante fazer isso? Segundo os planejamentos, os estrategistas do Pentágono e da Mossad, isso seria importante para garantir antecipadamente aquilo que o Irã ia fazer quando fechasse o Estreito de Hormuz, né? Então, quando o petróleo que escoa pelo canal ali no Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz, e que o Irã sempre ameaçou fechar se fosse atacado, eles se prepararam. Olha, nós vamos garantir, por exemplo, a reserva de petróleo e gás que a gente vai precisar, não colocar em risco, porque de repente o Oriente Médio vai deixar de fornecer. E aí queria contar com a reserva que estava na Venezuela. Então, e a Venezuela foi o passo do projeto, foi o primeiro passo do projeto de atingir o Irã e salvar a pele do sionismo. Atender aos pedidos do Bibi Doidão. Então, o primeiro passo para atender o pedido do Bibi Doidão de atacar o Irã, que esse era o sonho dele, a paixão dele era essa, se deu exatamente com aquela operação na Venezuela. Não queria correr o risco de fechar o estreito sem ter garantido antes um processo de reserva e suprimento seguro no Ocidente. Percebem? Então a coisa caminhou mais ou menos por aí. Verdade que agora a coisa ficou um breu.
Porque para sentar para conversar, o que deverá exigir o Irã? O que passará a exigir o Irã? Sobre a questão do acordo nuclear, é de se dizer o seguinte: não precisa nem ter acordo nuclear. O Irã não precisa de ter arma nuclear para ameaçar tanto quanto uma arma nuclear. A própria tecnologia dos mísseis que o URSS desenvolveu quando estava em operação a guerra na Ucrânia, o Oshnik, o Avelã, ele é uma tecnologia que pode substituir, vamos dizer assim, o evento nuclear, inclusive por caso do Irã, porque é uma arma convencional tão destrutiva quanto a arma nuclear. Esta é a coisa. E era nesse sentido que eu, pessoalmente, acredito que o Irã estava trabalhando. Ele estava abdicando do processo de ter uma arma nuclear para investir num equipamento, um míssil, como o caso do hipersônico, o Oshnik russo, porque a tecnologia dessa pode se contrapor ao que é a tecnologia atômica de Israel. Essas são coisas que a gente está trazendo agora para visualizar, para tentar entender. Uma outra coisa, eu gostaria de terminar agora com as considerações. Olha só, uma coisa que eu tenho observado na internet são alguns analistas, inclusive muitos de esquerda, considerando a seguinte situação, que nesse momento o Irã tinha sido abandonado, estava sozinho, tinha sido abandonado pela Rússia, né, pelo urso e pelo dragão. Eu vou ser sincero, pelo desenrolar da carruagem, ao contrário do que estão imaginando, isso está batendo com análises que fiz muito no... Desculpem. Análises que fiz lá no passado, quando iniciou os primeiros confrontos de Israel com Hamas, depois daquele ataque de outubro de 2023. Eu já tinha tocado nesses assuntos sobre a situação do Irã ser atacado. E aí eu falava sobre a importância da questão do suporte que seria dado por China, Coreia do Norte, Rússia, para garantir que ele tivesse, vamos dizer assim, apoio logístico para sustentar uma guerra com mais tempo. Por quê? Porque só uma guerra com um prazo considerável é que pode ser viável para enfrentar Israel e os Estados Unidos no Oriente Médio, justamente por causa da alimentação logística, a alimentação vamos dizer assim, das necessidades logísticas, no caso munição, equipamentos de guerra, tudo, a substituição do material de guerra que precisaria. Essa coisa só podia ser possível com uma guerra um pouco mais prolongada, porque é da natureza da situação do Estado de Israel, e isso em toda a história a gente viu isso no decorrer, desde quando se constituiu o Estado hebreu, o Estado judeu, a gente observa que todos os conflitos militares são assim, eles têm que se limitar no tempo, eles precisam se limitar no tempo. Porque não há como Israel sustentar uma guerra, é um território muito pequeno, é um exército pequeno, e pode ser ocupado de forma rápida. É diferente do Irã. Vejam que, nesse exato momento, a situação de Israel, com a estação de dessalinização destruída, ele está correndo o risco de sofrer o que ele impingiu aos palestinos na faixa de Gaza, nesses dias de combate. Ou seja, faltar água, morrer de sede. Com a população, ele precisa arranjar rapidamente isso. Se o Irã insistir em destruir todo o processo de alimentação, e aí o que a gente tem observado? A área da economia judia está sendo atacada agora. O centro de desenvolvimento da Microsoft acabou de ser atacado. Ou seja, o setor de tecnologia, inteligência, que é o grande forte de Israel, está sendo nesse momento destruído. Inteligência artificial. Esse é o grande tchan que Israel usou. Nós vimos que o Dom de Ferro já não funcionou como devia. Não se comportou da forma que devia na defesa do Estado de Israel. E aí, por ser um lugar pequeno, um território pequeno, os ataques se dão de forma muito concentrada. Né? Existe a concentração, diferente do Irã. Uma concentração, pelo espaço que tem,
de seus sistemas de defesa, de seus armamentos, de tudo, de sua população, suas cidades. Então, ao atacar, por exemplo, o processo de subsistência, porque a questão econômica, o setor de desenvolvimento tecnológico de Israel está sendo bombardeado. O sistema de alimentação de água, abastecimento de água, foi bombardeado. A usina nuclear foi bombardeada, em Dimona. Então, o que Israel está vivendo agora é uma situação de buscar sobrevivência. A outra coisa, se a situação ficar muito séria, todo o serviço de, vamos dizer assim, todo o suprimento, comida, água, todo o suprimento, combustível para Israel tem que ser feito via Mar Vermelho. Tem que ser pelo mar. É Mar Vermelho. E isso, de certa forma, está na mão dos hutis também. Então, Israel pode correr o risco, se essa guerra demorasse, ele pode correr o risco de sofrer uma crise, um blackout de suprimentos existenciais. Ou seja, uma população grande para a área que vai precisar, comparado com o que era a população palestina na faixa de Gaza, porque a da Palestina estava sendo ali, centrado na faixa de Gaza, passar a sofrer o que as crianças palestinas sofriam: a falta de medicamento, a falta de água, a falta de comida. E vamos ser sinceros, não seria uma boa medida de justiça? É claro que era uma boa medida de justiça. Não tem que se reclamar disso, não. Quis isso, né? E a boa justiça é aquela que se dá a quem pede o que ele está pedindo e faz por merecer. Essa é uma boa justiça. E a outra coisa, então vamos lá, mas eu chamei a atenção para o comportamento de China e Rússia. Não se enganem. Tudo que está acontecendo, o urso ficar de boca calada e fazendo de conta que não tem nada a ver, faz parte do programa. O urso não é como o Papai Noel. O Papai Noel, se conversar alguma coisa, ele precisa dizer para o mundo. Precisa, porque tem que mostrar importância, mesmo sem ter. Não é isso? É só olhar. Nada se conversa com o Papai Noel e fica ali como se fosse... Porque essa estratégia não é perceptível na racionalidade dele. Nada é perceptível assim. Tanto que se comporta como quinta coluna dentro de um grupo de países que devia ser outro comportamento. A maneira como rejeitou a Venezuela dentro do BRICS é sinal de que ele não entende de discussão estratégica de bolo. Sofre desse mal, né? É por isso que o Brasil fica olhando assim e diz: é assim que se faz. É assim que se faz. O Irã, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está testando os equipamentos dela também. Entendeu? De forma que é muito provável que tudo que está acontecendo agora está por detrás a mão do urso e do dragão. Do dragão já ninguém tem dúvida, porque ele já cedeu tudo. Os satélites do dragão, o sistema de localização do dragão, todo o serviço vamos dizer assim, da informação iraniana nessa guerra está sendo fornecida pelos sistemas de satélites chineses, sem dúvida nenhuma. Então, uma coisa precisa ser, você vê que ele cala a boca, ele não diz nada, ele se comporta como se não tivesse sido com ele. Mas ele está vendo a eficiência das máquinas de guerra dele. Ou seja, ele está sabendo aonde ele vai, como é que ele vai. Quando chegar o quê? Quando chegar o seu momento. Qual é o seu momento? O terceiro passo do muro que está sendo construído para o Império. Taiwan. Esse é o exercício que está sendo feito. É o preparatório de Taiwan. Não é isso? Então, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa a gente volta, beleza? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, baixem
joguem seus comentários, distribuam, coloquem adiante e também visite os outros vídeos que tem alguma coisa para ver com relação a alguns objetos mais detalhados com relação a esse tema. Beleza? E eu vou ficando por aqui e vocês vão ficando com Double Prêmio de novo, com uma voz brilhante, cantando alguma coisa que pode ser útil. Lá. Antes muito chamego, farinha branca, sossego, intensa paz, afeição. Herói eu sei, é teu ego, mantendo o súdito cego, véu a cobrir podridão. Depois álcool, pozinho, roda, roda da história, fim da bajulação. Desaparece a ribalta e solidária a malta, até chegar a reclusão. Ó moralista imoral, carregas o signo carnal a repelir urubus. Repete o ritual, segue pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, some daqui marginal, como o diabo foge da cruz. Lara, lara, lara,